Lista 5, exercício 8. Uma barra condutora se move ao longo de 2 trilhos condutores sem atrito, ligados por uma resistência de 4 ohms, como mostrado na figura. O comprimento da barra é de 1,6 metros e um campo magnético uniforme é de 2,2 Tesla, é aplicado perpendicular ao papel, voltada para o exterior como mostrado. Qual é a força aplicada necessária para mover a barra para a direita com uma velocidade constante de 6 metros por segundo? A que taxa é a energia dissipada no resistor de 4 ohms? Para analisarmos o efeito Faraday nesse problema, o que a gente vai fazer, vai considerar o tamanho da barra como L, certo? Vamos deixar o número de lado por enquanto. Vamos dizer que ela está, a resistência total da nossa espira, né, que é a parte fixa condutora mais a barra, ela tem uma resistência de 4 ohms, a gente vai chamar de R, certo? E para poder fazer a análise do efeito Faraday ligado aqui. Eu sei que com essa barra se movendo, o que a gente tem na verdade são os elétrons livres na barra se movendo, e por corrente de Foucault você tem um acúmulo de cargas nos seus extremos, gerando uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial gera uma corrente no circuito todo. Bem, no caso uma força eletromotriz, né, pelo efeito que a gente tem. Bom, no efeito Faraday, que é exatamente o modelo pelo qual descreve essa situação, a gente vai, para analisar o efeito Faraday, a gente vai considerar a distância entre a barra e o extremo como x, certo? E o que a gente precisa é analisar a variação do fluxo do campo magnético no tempo. E a taxa de variação desse fluxo vai nos dar a força eletromotriz gerada. É assim que funciona. Bem, o fluxo é, na verdade, o fluxo do campo magnético que atravessa perpendicularmente a área pelo qual a gente está calculando esse fluxo. E a gente faz isso com o produto escalar entre o campo e o dA em todos os pequenos pedaços da área, certo? Em cada pedaço a gente calcula e soma. Mas como o campo é homogêneo, nesse caso, tem o mesmo valor em todos os pontos, eu não vou precisar integrar, basta pegar o campo total e multiplicar pela área perpendicular ao campo que está aqui. Lembrando que somente o campo perpendicular à área gera força eletromotriz, ou gera fluxo. Somente a componente paralela à área não vai gerar fluxo, por isso o produto escalar entre os dois. Bom, o nosso fluxo então, pelo fato do campo ser perpendicular à área e ser homogêneo, é simplesmente o campo vezes a área. E o que a gente está precisando é calcular a taxa de variação no tempo deste fluxo. Bem, o campo é homogêneo, o campo é constante também, ele não varia no tempo. Então o campo não varia no tempo, não é ele quem vai gerar o efeito Faraday, mas sim a área. No momento em que a gente sabe que o movimento da barra nessa direção faz com que o x varie, e a área é L vezes x, certo? Então a gente vai ter efeito Faraday por variação da área, da forma pelo qual é colocado. A gente sabe que não é bem assim, porque na verdade o que a gente tem, como eu já comentei, é a corrente de Foucault. A corrente de Foucault é quem vai gerar, na verdade, a corrente de resposta da minha espira pelo efeito Faraday. Mas o cálculo é feito de tal forma que a área que varia faz variar o fluxo e, consequentemente, gera a força eletromotriz. De que forma que L varia? O P, o L é constante, também não varia. A única área que varia aqui é o X. Então fica a taxa de variação do fluxo, que é BL dx dt. E dx dt é a variação da posição da barra no tempo. A variação da posição da barra no tempo é, na verdade, a velocidade. Com um pequeno detalhe, o dx dt é positivo. Isso é, o meu V é positivo. Ele não é dependente de referencial, como o parâmetro velocidade de um corpo normalmente é, porque essa velocidade é, na verdade, identicamente igual, numericamente igual ao dx dt. Quem é positivo é o dx dt, porque o x aumenta. Como o x aumenta, o dx dt é positivo. Consequentemente, a nossa FEM, que é menos a taxa de variação do fluxo, é menos PLV, como o V positivo, o L positivo e o Bzão positivo, o campo positivo. Bem, conhecendo a FEM, a gente conhece pela lei de Ohm,
a corrente induzida na espira. E a corrente induzida na espira é simplesmente BLV sobre R. Detalhe, eu não carrego o sinal, porque na verdade a corrente aqui, ela é uma corrente, a corrente é um grandeza escalar, né? Não tem, a gente não tem direção e sentido, né? Só não tem sentido, só tem, na verdade, o seu valor, que é o valor escalar da corrente. A gente indica o sentido do movimento das cargas pela corrente induzida, pelo efeito Faraday gerado pelo movimento da barra. E qual vai ser, no caso, esse sentido? Primeiro a gente calcula a intensidade. Basta a gente substituir aqui o valor do campo, que é 2,2, né? O valor do L, que é 1,6, da velocidade, que é 6 metros por segundo, e a resistência 4 ohms, e nós vamos ter uma corrente de 5,28 amperes. Essa é a corrente induzida na espira. Bem, e como é que fica o sentido da corrente? Bom, a gente sabe que o fluxo aumenta e a fênia é negativa. Como o fluxo aumentando, a gente vai ter como resposta da corrente gerada na espira um campo induzido no sentido contrário ao campo externo. O campo induzido no sentido contrário indica o seguinte: se o fluxo está aumentando, o campo aparece para tentar fazer com que o fluxo não aumente. Ora, qual vai ser o sentido do campo induzido para tentar fazer com que esse campo não aumente? Esse sentido é o sentido contrário ao campo externo. Certo? É claro que ele não consegue, se ele conseguisse fazer com que o fluxo não variasse, nós não teríamos efeito Faraday. Mas ele, entre aspas, aí, ele tenta, certo? Ele gera um campo no sentido contrário ao campo externo. E qual é o sentido da corrente que gera esse campo induzido? O sentido é sentido horário. Então, o sentido horário gera campo para dentro do plano, né, da espira, e no sentido contrário ao campo externo. Então a corrente induzida está no sentido horário e ela tem a sua intensidade 5,28 amperes. Ok? Bom, ele queria a força. Bem, se eu tenho a corrente induzida no sentido horário, essa corrente que passa pela barra vai interagir com o próprio campo externo. E como é que ele interage com o campo externo? Ele interage com o campo externo. A gente calcula essa interação primeiro pela força de Lorentz, certo? Então ele vai interagir com o campo externo através da força de Lorentz, já que a interação entre a corrente e o campo magnético. E a força de Lorentz é a corrente vezes o vetor L, que é o vetor comprimento no sentido do movimento das cargas, já que a barra é reta, então a gente não precisa pegar cada pedaço, é simplesmente o comprimento vezes a barra, vetor campo magnético, e os dois são perpendiculares. Então o módulo da força magnética é simplesmente o módulo da força o módulo dos três, né? Do produto dos três. Bom, a força magnética pelo L vetor B vai estar no sentido contrário ao movimento, vai estar para a esquerda. E isso vai acontecer sempre, por causa que exatamente o que acontece com o efeito Faraday como eu falei, é um efeito de inércia. Se ele não quer, na verdade, sair do seu estado, não quer aumentar o fluxo. Então ele tenta fazendo isso, gerando uma força no sentido contrário à força aplicada. E a gente pode calcular a força magnética, como eu já disse, com o produto do I com L com B, já que L e B são perpendiculares, vai ser simplesmente 5,8 vezes 1,6 vezes 2,2, isso é 18,59 newtons, a intensidade da força magnética através que é aplicada à barra. Se por acaso a barra se movesse no sentido contrário, a gente teria a força, a gente teria a inversão da corrente, consequentemente a força para a direita no sentido contrário ao movimento. E agora que ele quer a taxa é a energia dissipada no resistor de 4 ohms. A taxa de energia é a potência perdida por efeito Joule, não seria R ao quadrado, a resistência é 4 ohms, a corrente é 5,28 amperes,
consequentemente 5,28 ao quadrado, e a potência perdida por efeito Joule no resistor é igual a 112 watts. Mas da onde vem essa energia? Essa energia vem, é mostrada, a gente pode mostrar calculando qual é a potência aplicada à barra pela força aplicada, certo? Que a quantidade de energia ou trabalho por unidade de tempo é igual à força vezes a velocidade. Isso nos dá o trabalho aplicado por unidade de tempo, certo? Que o trabalho é a força vezes o deslocamento, e o deslocamento pelo tempo é velocidade. Então isso nos dá a potência entregue à barra por unidade de tempo, que é a potência, que é a energia por unidade de tempo, que a gente calcula pela força, que é 18,59 vezes 6 metros por segundo, que é a velocidade da barra. E isso nos dá 112 watts, é a potência entregue à barra no movimento aplicado. Então a gente percebe que a quantidade de energia aplicada à barra através de trabalho é perdida por efeito Joule no resistor. Isso é, a gente está, na verdade, transformando energia mecânica em energia elétrica. É isso.